Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo aí no segundo livro de Samuel. Segundo livro, profeta, juiz, sacerdote. Sacerdote, juiz, profeta, Samuel, capítulo 23. Quem achou diz amém. Vamos para o versículo 8. Diz assim. Os irmãos acharam, amém? Segundo Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi: Josebe, Basebete, o Taquemonita. Esse era o principal dos três. Foi ele que matou 800 de uma vez com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, um dos três guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agué, o Ararita. Os filisteus se haviam juntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus haviam acampado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e levaram-no a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor. E disse: ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, comandava um batalhão de 30 soldados. Este levantou a lança contra 300 homens e os matou. E tornou-se tão famoso quanto os 3. Ele foi o mais nobre dos 30 e tornou-se chefe deles, mas não se igualou os primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeel, guerreiro de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna, no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem imponente. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com o cajado, arrancou-lhe a lança da mão e matou com ela. Benaia, filho de Joiada, teve fama entre os 3 guerreiros por ter feito essas coisas. Ele era o mais famoso dos 30, mas não se igualou aos 3 primeiros. Entretanto, Davi o pôs sobre o comando dos seus guardas. Amém. E aí? Pode sentar. Só acaba ponto, né? Aleluia. Davi, ele foi conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Acho que todo pregador do mundo já pregou sobre Davi. Eu quero falar hoje um pouco sobre Davi, os valentes e a herança. Diga comigo: Davi, os valentes e a herança. Davi, ele era um grande influenciador, até mesmo quando ele estava na prova. Até mesmo quando Davi, ele passava por dificuldades,
ele conseguia influenciar outras pessoas. Quando você observa em 1 Samuel, capítulo 22, deixa aqui o 23 do 2 Samuel, venha comigo para o primeiro e veja aí o capítulo 22, que diz assim, capítulo 22, diz assim: depois disso Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os insatisfeitos, e se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Olha aí, 4 classes de pessoas se encontram aí com Davi, eles se juntaram a Davi nesta caverna, que a Bíblia chama de caverna de Adulão, onde Davi estava fugindo dos seus inimigos. Aí a primeira classe que se reúne com Davi são seus irmãos, a casa de seu pai. A segunda classe aí é todos os que estavam angustiados, os que estavam angustiosos. Terceiro, todos os que estavam endividados, coitado, não tinham o que pagar, estavam endividados. Imagine aí a pressão. Todos os que estavam descontentes. Então, observe que Davi estava numa caverna e ele conseguiu influenciar as pessoas. Ele estava numa caverna e mesmo numa caverna ele consolava os que estavam aflitos. As pessoas procuravam Davi e ia lá para dentro daquela caverna. Agora, observe que Davi, ele pega aqueles que foram até ele e transforma estes homens em guerreiros. Ele é líder destes homens, transforma eles em grandes lutadores guerreiros, valentes. E assim como Davi, nós também temos o desejo de agradar o coração de Deus, de ser uma pessoa, de ser um homem, de ser um crente, segundo o coração de Deus. Mas o que era que Davi tinha para ser chamado de homem segundo o coração de Deus? O que era que ele tinha de especial? Será que era porque ele era perfeito? Será porque ele era infalível? Ele tinha uma santidade especial? Não necessariamente. Não, porque nós sabemos que Davi, ele cometeu um adultério e cometeu um homicídio. Ele tomou a mulher de um camarada e mandou matar, e o camarada era o melhor soldado dele. Imagine aí que coisa triste. Então Deus não chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus, porque ele era perfeito, porque ele fosse perfeito, não. Agora existia algo em Davi que enchia o coração de Deus de alegria. Davi, ele tinha uma aliança com Deus. A aliança de Davi é uma aliança muito forte. Uma aliança que, a semelhança da aliança que ele tinha com o seu amigo Jonatas, que era filho de Saul, quando ele firma uma aliança com Jonatas, e a Bíblia diz que Jonatas morre no meio da batalha com seu pai Saul. Então, tem um menino que quebra as pernas, ele é aleijado de ambos os pés, que é chamado de Mefibosete. Ele é levado por um homem de Lodebar chamado Maquir, e o Maquir cuida dele, cria ele. E um dia Davi está sentado na sua mesa e ele se lembra de uma aliança que ele fez. Ele diz: porventura, tem alguém aqui da casa de Saul, tem um descendente de Saul aqui, para que eu possa mostrar beneficência por amor ao meu amigo e a aliança que eu fiz ao meu amigo Jonatas? E alguém diz assim: olha, por aqui não tem não, mas tem um lá em Lodebar, e o nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado de ambos os pés. Aí depois vai atrás desse menino. Então junta a caravana real, desce até Lodebar. Imagine uma cidade perdida, uma cidade seca, uma favela mesmo, onde ninguém dava nada por Lodebar, e de repente chega uma carruagem real, os trotes dos cavalos, e as rodas da charrete, andando ali no meio daquela cidade. Todo mundo olha, o que é isso aí? O camponês que está limpando o trigo da eira, ou alguma coisa semelhante, olha, fica olhando com o ciscador aqui, a mulher abre a janela para ver que arrumação é essa, o que está passando aí, chama logo a outra, a fofoqueira, né? Chama, olha, vai passando um negócio ali, aí corre todo mundo para ver.
Qualquer coisa que acontece numa cidade pequena, numa rua pequena, chama a atenção da cidade inteira. Então, ele para na casa de Maqui. Quando para na casa de Maqui, o soldado desce e diz: aqui que tem um menino, sim, como é o nome dele, Mefibosete, é aqui mesmo, é o bichinho que está lá dentro. Aí Mefibosete com a muleta, talvez improvisada, e eu só sei que eles pegam o menino e só o rei está te chamando, porque tu é filho de um homem grande guerreiro e era amigo dele, ele tem uma aliança, e ele se lembrou da aliança que ele fez com teu pai. E ele vai até a casa lá e diz: todo dia o que eu comer você come, você vai sentar na minha mesa, será como um dos meus filhos, você vai fazer parte do meu reino. Glória a Deus. Então, ele era um homem grato, ele era um homem de alianças. Deus firmou uma aliança com Davi. Agora, o que era que Deus tinha com Davi? O que Davi tinha com Deus? O que chamou a atenção de Deus na personalidade de Davi? Eu procurei naquele dia esse texto, não sei se os irmãos lembram e não achei, mas hoje eu achei. Eu disse: eu vou ficar devendo, e hoje eu vou pagar a dívida. Atos 13, 22, observe aí, Atos 13, 22. É culto de ensino? Estou mais calmo hoje. Atos 13, 22. Aleluia. Quem está aí, dá um aleluia aí. Atos 13, 22. Olha o que diz. Atos 13, 22. Depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará o quê? Que cumprirá o que fará? Toda a minha vontade. Diga comigo: ele executará toda a vontade de Deus. Isso aqui explica porque Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele governou de acordo com a lei. Davi, ele não permitiu idolatria. Ele nem estabeleceu também uma ditadura. Ele foi totalmente ao contrário de Saul, que mandou logo fazer uma estátua e um monumento para ele. E Saul só deu dor de cabeça. Ele sai procurando a jumenta do pai dele lá, que tinha se perdido, que aquilo era para isso que Saul prestava, procurar a jumenta no meio do mato. Aí saiu procurando as jumentas, aí ele vê uma pessoa diz assim: ei, o que está fazendo? Não, é porque umas jumentas se desgarraram aqui da casa do meu pai, e eu estou procurando. Aí, rapaz, tem um homem aqui em Israel, que ele é profeta, e Deus revela as coisas a ele. Se tu for até ele, ele vai dizer onde está a jumenta, teu pai. Aí ele vai. Aí diz assim, quando ele chega na casa, o que é que tu está procurando? Eu já sei o que é que está procurando. Tu vai assim, perto do cemitério de Zeus, aí vai dizendo tudo, tu vai achar lá, a jumenta lá. Então, a partir daí, o povo pede um líder, pede um rei a Deus. E Deus manda Samuel ungir Saul a governador. E quando Samuel vem, ele unge: Deus está te ungindo aí, mas não era o que Deus queria, era o plano, era o pedido do povo. Mas o homem segundo o coração de Deus já tinha sido escolhido, que era Davi. Só que Davi não estava em eminência. Davi não estava sendo destacado ou destacável no meio dos homens de Israel, como Saul, que a Bíblia diz que dos ombros para cima ele se saía no meio de todos os homens de Israel. Davi estava lá de trás das ovelhas malhadas. Aí Saul, ele se precipita nos votos que ele faz. Saul, ele se precipita na ordem que Deus dá a ele. Samuel disse assim: mata todos os inimigos aí. Só que ele não mata todos. Ele ainda deixa umas coisas lá, deixa uns remanescentes, que vai dar dor de cabeça lá na frente. Eles matam toda a família de Agag. Aí ele poupa e faz alianças com os camaradas. Aí ele diz assim: tu não matou todo mundo? Não, ficou ainda, a gente fez umas alianças aí. Aí lá na frente se levanta um indivíduo chamado Amã, no livro de Esté. Amã o Agagita, que faz um decreto para matar o povo de Israel.
Então foi um dos remanescentes desses camaradas aí inimigo que ele poupou, Saul poupou e deu trabalho lá na frente. Porque se não é Mardoqueu na porta, diz assim, diz lá para Esté que ela tem que comparecer ao rei, porque tem um decreto para matar o povo aqui. Aí disse assim, não, mas eu não posso, porque se eu for, o rei vai me matar. O rei já foi atentado uma vez, e se eu entrar, ele vai pensar que eu também eu vou atentar contra a vida dele, eu não tenho essa autorização. Aí manda o recado dizendo que ela não pode ir. Ele diz, pode entrar, pode ir, porque eu estou jejuando pela tua vida. Aleluia. E ela entra e o soldado até pegar a espada para arrancar a cabeça dele. Aí o rei diz, não, pode deixar ela aí. E estende o cetro para ela. E todos sabem a história. Então ele já desobedeceu aqui. Depois, ele diz assim, ó, tu mata até os animais. Aí ele não mata todos os animais. Quando Samuel chega, ele diz assim, aí, deu certo, matou tudo? Matei, tal. Aí de repente traz dos capim, dos matos, das moitas. Que é isso? Não, é porque esse balido aí de cabra, de bode, de ovelha que eu estou ouvindo, é porque eu ainda deixei uns aí para a gente fazer um sacrifício ao Senhor. Aí ele diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Outra vez Samuel demora para chegar, ele acha que Samuel está demorando, e Saul era rei, tinha sido usado em profecia, mas ele não era sacerdote. Ele achou que poderia dar uma de sacerdote, sacrificou antes dele chegar, e quando chega, aí foi um estupim. Samuel disse assim, olha rapaz, Deus já te rejeitou, aí se vira para sair. Quando ele se vira para sair, aí ele, não, vai chorando, arranca o manto de Samuel, que rasga. Aí disse assim, ó, isso aqui é profético. Deus acabou de rasgar o teu reino e deu a outro melhor do que a ti. Aí Deus disse assim, eu escolhi Davi, eu achei ele, aleluia. Eu achei ele de trás das malhadas. Ele é o homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele executará toda a minha vontade. Irmão, você quer ser o homem, a mulher segundo o coração de Deus? Executa toda a vontade de Deus. Seja um servo, seja um crente obediente. E execute e faça toda a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Observe, até Davi ninguém havia conquistado, Israel nunca havia conquistado todo o território que Deus tinha dado. A promessa que Deus tinha dado para Israel era que eles iam tomar posse de uma terra que emana leite e mel, fartura em abundância. Essa terra era tão farta que quando eles olham, manda os espias, eles dizem, rapaz, a terra é boa. Mana leite, mana mel, e um cacho de uva no tempo da colheita das vides, 2 homens, 3 homens carregando um cacho de uva, que o bicho é grande demais. Então Deus tinha essa promessa, essa terra tinha que ser conquistada mediante a guerra, a luta, esforço. Muitos guerreiros antes de Davi tinham lutado apenas para conquistar um pedaço de terra, apenas para conquistar um territóriozinho ali, um pedaço de terra e sobreviver. E eles, para se acomodar, eles se acomodavam e eles preferiam não continuar lutando. Não, eu já peguei meu pedacinho de terra, já dá para morar aqui com minha família, tá bom demais. Mas a vontade de Deus era para conquistar tudo. E às vezes esse é o nosso problema. Nós queremos apenas, a gente vai para uma parte e a gente já está conformado. A gente, não, aqui já está bom, estagna. Só que o que Deus quer para nós é que nós sigamos em frente. Tem pessoas que chegam no estágio espiritual e acham que tudo já chegou no céu. Não, irmão, continua, levantai e andai, porque o nosso descanso não é aqui. Jesus chega assim e diz assim para os discípulos, aqui já está bom, vamos passar para outra margem. Porque tem gente que só fica de um lado, não passa para outra margem. Não, na outra margem tem desafio, na outra margem tem terra para conquistar, na outra margem tem mais coisas de Deus para nós. Amém? O livro de Josué, ele termina declarando que Josué está velho e ainda tinha muita terra para se conquistar. Ele alerta o povo para não negligenciar. Ele alerta aquela geração. Aí passa Josué, a terra não foi conquistada na sua plenitude.
Depois vem os juízes, o próprio Saul. Ninguém se posicionou com relação àquilo que Deus havia dado para o seu povo, até que chegou Davi. De novo, ninguém se posicionou em relação àquilo que Deus havia dado ao seu povo, até que chegou Davi, irmão. Aleluia. Aí Davi sujeitou todos os inimigos. Quando Salomão, seu filho, se levanta para governar, a Bíblia diz que não tem mais guerra. Por quê? Porque Davi já guerreou, já derrotou, já conquistou tudo. Aleluia. Davi foi o único desde os dias em que Moisés havia tirado o povo do Egito, que levou o povo, a sua geração, a alcançar a totalidade da sua herança. Por que é que Deus tem prazer em pessoas como Davi? Porque as pessoas como Davi, elas fazem a vontade de Deus por completo. Davi chega e ele observa, está conquistado, está ali o terreno de Efraim, está ali o terreno de Azé, está ali o terreno de Zebulon, está ali o terreno de Manassés, está ali o terreno de Judá, todos estão ali, está tudo ok, mas espera aí, tem um pedaço de terra ainda, que ainda não foi conquistada. Qual é? É uma cidade chamada Jebus. Jebus, pois vamos lá. Não, espera aí, é porque lá as muralhas são muito fortificadas, os portões estão fechados, não dá para entrar. Não, pois nós vamos lá, é agora. Aí Davi vai e diz, nós vamos conquistar. Não é porque foi feita uma aliança aí com os jebuseus, sabe? Mas a promessa é para conquistar a terra dos cananeus, dos amorreus, dos gigazeus e dos jebuseus. Então vamos para lá. Quando ele chega aí, os jebuseus pegam os coxos, os aleijados, os inválidos, os cegos, os mancos, coloca tudo em cima lá da muralha e fica fazendo onda, tirando onda com a cara de Davi. Dizendo, olha aí, aqui a cidade é tão fortificada que vocês não entram. A gente coloca os soldados mais inválidos e vocês não têm capacidade de entrar. Aí Davi olha para o exército e Flávio José diz que ele diz assim, olha, aquele que entrar ali e abrir aquele portão, o primeiro que for, eu considero ele e consagro ele, eu coloco ele como oficial do exército, general. E a história diz que Joabe foi o primeiro a invadir, a entrar, e o exército de Davi correu atrás, e foi espada em Jebuseu, botou Jebuseu para correr. Sabe por quê? Porque quando Davi chega, ungido do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, o inimigo não fica, Jebuseu não fica. Se tiver Jebuseu na sua vida, que ainda está ocupando o território para não ocupar, a Bíblia está dizendo, Davi chegou e vai colocar Jebuseu para ir embora. Deus tem prazer em pessoas que fazem a sua vontade. Por que você acha que Deus, ele chamou Ciro de meu ungido? Lá em Isaías 45, Deus diz assim, ó, que direi de Ciro? Ele é meu ungido, pois fará toda a minha vontade. Ciro foi o imperador lá que liberou os judeus da Babilônia quando estavam em exílio. Ele chega e dá o decreto para liberar o povo, e tinha uma profecia em Isaías acerca dele. Mas o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus não é somente quando você louva. Fazer a vontade de Deus não é somente pregar. Fazer a vontade de Deus não é somente orar, jejuar, dar dízimo, ter uma posição na igreja. Não, é muito mais que isso. Não, quando eu for o obreiro, eu farei a vontade de Deus. Não, quando eu for não sei o quê, eu vou fazer a vontade de Deus. Irmão, você começa fazendo a vontade de Deus desde o momento que você aceita a Cristo, que você recebe os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e você deve obediência a Deus. Quem faz a vontade de Deus, ele não é aplaudido muitas vezes. Quem faz a vontade de Deus, apanha, irmão. Foge para a caverna, derrama lágrimas. Davi, a gente vê a história aqui, Samuel unge ele é ungido 3 vezes. Olha, pega aí, Samuel capítulo 15 e 16,
a Bíblia diz assim, que Deus chama Samuel e diz: até quanto terás dó de Saul? E não é porque, tu sabe que eu rejeitei Saul? Não, é porque se ele souber que o Senhor rejeitou ele e eu falar, ele vai me matar. Aí ele diz: pois pega aí um vaso de azeite e sobe até a casa de Jessé, o belemita, e quando perguntar o que for fazer lá, tu diz que vai sacrificar. Aí ele pega lá o vaso de azeite, outras traduções, o chifre de azeite, a vasilha enche de azeite e sai Samuel. Quando chega lá nos territórios de Jessé, o belemita, a Bíblia diz que os anciãos já ficaram tremendo quando viram Samuel chegando, porque ele era um profeta e ele não tinha dado nenhum aviso que ia chegar. E é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, eu vim sacrificar, eu vou ali na casa de Jessé, o belemita. E quando ele chega na casa de Jessé, ele diz assim: olha, tem aí entre os teus filhos, o Senhor se proveu de um rei, e eu quero ungir ele hoje. Eu só saio daqui quando ungir ele hoje. Manda passar os filhos, vem Abinadab, Eliabe, Samar. Não, nenhum desses aí não. Ele tinha 8 filhos, passou 7 filhos, faltavam, mas não tem mais nenhum filho. Não, ainda tem um mais moço, que ele está escondendo o mais moço, porque Davi, ele era ruivo, ele era diferente dos outros. A história diz que é um caso à parte que Jessé teve. Então sempre o caso em à parte, ele estava ali escondendo, não queria expor só o mais bonito, porque isso é um mal do ser humano. Ele tenta esconder o erro que ele fez, só coloca aquilo que é mais bonito na vitrine. Mas só que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Pois manda chamar esse menino, porque nós só nos sentamos na mesa para nos banquetear quando ele chegar. Ninguém se senta na mesa até ele chegar. Aí manda o mensageiro correr lá atrás do curral para chamar Davi. Diz: olha, está te chamando ali, porque tem um profeta lá, a comida está pronta, corre porque vai esfriar, e só come se tu sentar lá na mesa. E ele chega. A Bíblia diz que ele unge Davi entre os seus irmãos. Pela lógica nossa, o pensamento humano era que ele era o rei de Israel agora, então ele foi consagrado aqui, pá, direto para o trono, sentar. Que conversa, coroa na cabeça, cetro, roupa real, servos oferecendo uva para ele comer. Não, ele ia tinha que passar por um processo, tinha que enfrentar o ciúme ensandecido de Saul, tinha que enfrentar muitas coisas. Aí ele recebe a segunda unção, que é no território de Hebron, onde os anciãos vêm e unge Davi ali. Primeiro ele é ungido dentro da casa de seus pais, perante seus irmãos, é o primeiro estágio da unção dele. Segundo, ele é na região de Hebron. Aí terceira unção, até chegar lá, para ele reinar sobre todo Israel, tem tempo. Tempo de quê? De perseguição. Tempo de quê? De lágrima. Tempo de quê? De caverna. Onde ninguém estava ali aplaudindo Davi. Onde as pessoas não estavam aplaudindo ele, porque ele derrubou a cabeça do gigante e arrancou a cabeça dele com a espada. Não. Deus coloca Davi, pelas circunstâncias, dentro da caverna de Adulão. E a Bíblia diz que ele foge. Aí vem fugindo de Saul, ele passa por um monte de território, aí chega na casa dos amalequitas lá. Nos amalequitas tinha um rei lá de Amaleque, eu acho que eram os amalequitas, se eu não me engano era esse nome, o povo lá. Aí ele está lá, aí diz: olha Davi, porque eles eram inimigos. Aí Davi chega lá: nós vamos matar ele agora, ele é inimigo. Aí Davi começa a babar, começa a trancelar as pernas nas mãos, para se fazer de doido. Aí o rei olha assim: que é isso aí? Eu tenho medo de doido, nem tira esse doido daqui, que aí esse está doido, aqui, tira esse daqui, de perto de mim. Aí ele pega, aí diz assim: tira ele, não mata ele não, vá-se embora. Aí ele vai-se embora, por quê? Porque tem situação que a gente tem que se fazer de doido para sobreviver. Vai ter situação que você vai ter que se fazer de cego, você vai ter que se fazer de surdo, vai ter que se fazer de doido, que é para você passar. Davi está numa caverna, sozinho, o homem segundo o coração de Deus, está ali à beira de depressão, de ansiedade. Se não fosse a mão de Deus, ele tinha morrido, era de um ataque cardíaco, de tanta pressão. Mas ele escreve vários salmos, e ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando os meus inimigos quiseram comer a minha carne, eu lembrei do santo templo. Faz, Senhor, habitar no teu santo templo todos os dias, para aprender da tua palavra. Debaixo das tuas asas eu me abrigo, até que passe todas as minhas calamidades. Ora diga Israel, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo.
vivo, mas o Senhor interveio e livrou do laço do passarinheiro, e aquele que armou o laço caiu no laço, aquele que cavou a cova para mim cair, ele caiu dentro da cova. Eita, gadacharamaço. E ele escreve vários salmos. Por quê? Porque ele pega a sua adversidade, a sua situação, e não diz assim: Deus me iludiu. Diz que eu tinha chamado para ser rei, me ungiu para ser rei, e eu estou nessa situação. Não, ele adorava, ele salmodiava. E ele sabia que tinha uma unção mais poderosa para ele. Quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas as veredas tranquilas. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Ele leva umas gotinhazinhas lá perante os irmãos dele. Levou umas gotinhas de óleo lá em Hebron. Mas na terceira unção ele disse: eu estou cansado de gotinha. Traz um cálice bem grande, coloca aqui embaixo e pode mandar óleo na cabeça, porque o óleo vem, desce na cabeça, vem sobre a barba ruiva e comprida e vai enchendo o cálice. Ele diz: unja a minha cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Aí quando Davi pensa que não tinha mais nada para onde ele ir, que ele estava só, a Bíblia diz que veio a família dele. A Bíblia diz que veio os endividados. A Bíblia diz que veio os angustiosos. Veio os que estavam em aperto. Porque, irmão, sempre vai ter alguém para chegar perto de ti quando tu estiver na caverna, isolado, fugindo dos inimigos. Sempre vai ter um. Nem que seja um amigo para dizer assim: mas pelo menos para te enterrar, para estar aqui, eu estou aqui do teu lado. A Bíblia diz que Elias está na caverna e Deus fala assim: Elias, eu ainda tenho 7.000. Observe que Deus poderia pegar os 7.000, liberar os 7.000, ajudar os 7.000, mas ele não abre mão de ir atrás de Elias. Era como se Deus dissesse: eu tenho 7.000, mas eu não abro mão de você nesse momento. O desejo de Deus era que Israel ouvisse a voz de Deus, a sua voz. Não que ele fosse sofrer no deserto. Deus viu que só tinha um jeito de falar ao coração de Israel. Deus não queria pegar Israel e colocar no deserto. Ele não tirou o povo de Israel do Egito para colocar no deserto. Por que eles passaram pelo deserto? Exatamente por causa da desobediência. O caminho que eles passam, através ali do Golfo de Suez, que tem o Golfo de Suez e o Golfo de Acaba, na península ali, que eles atravessam o Mar Vermelho, era 300 quilômetros, mais ou menos, para eles chegarem. Só que Deus faz eles rodear o deserto. A Bíblia diz lá em Oséias 2:14, só tem um jeito de eu falar ao coração de Israel, é quando eu levar eles para o deserto. Aí diz: atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. No deserto, o deserto é o local onde o seu coração vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Tem até um louvor, né? Você me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. Então Davi, olha só o que é que ele faz, irmão. A Bíblia diz que os camaradas se reuniram numa tropa. No versículo de número 13 de 2 Samuel 23, diz assim: 3 dos 30 comandantes desceram no tempo da colheita e foram falar com Davi na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refaim. Versículo 14. Davi estava então
no lugar forte. A guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 guerreiros romperam o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está à porta de Belém, levaram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou diante do Senhor. Observe, Davi está lá, aí tem o acampamento aqui dos israelitas, aí do outro lado tem uma guarnição dos filisteus, que estão preparados nos vales do Refaim para ir para uma guerra, e lá na frente Belém, depois da guarnição dos filisteus. Aí Davi só pensa, só suspira, ele tem um desejo. Quem dera eu tomar água, rapaz, saudade de tomar aquela. Mas não podia ser uma cisterna perto, não. Tinha que ser mesmo logo Belém. Quem dera eu tomar uma águazinha lá de Belém, ó, estou com saudade. É mesmo que você diz assim, rapaz, estou com saudade daquela comida lá, daquele restaurante lá e tal. Né? Não, mas não pode ser aqui do outro perto, não, é daquele, o tempero é diferente. E Davi sente saudade da água lá de Belém. Olha o espírito de equipe dos caras. Seu desejo é uma ordem, Senhor.